Fala galera, aqui é o Felipe e hoje eu vou contar pra vocês tudo sobre os números ordinais em inglês. Vamos lá? Antes de começar o vídeo, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, ativarem o sininho aqui embaixo para receber notificação dos próximos vídeos e também deixar o seu like aqui embaixo que ajuda muito com o nosso engajamento. Nossas redes sociais e o nosso site estão aqui na descrição, então não esquece de entrar lá para conhecer melhor a Punkify, uma escola de inglês com método aí disruptivo que vai ajudar você a inserir esse novo aprendizado mesmo numa rotina bem tumultuada, bem cheia de outras atividades. Se você acompanha a gente aqui no canal, você sabe que eu já fiz um outro vídeo falando aí de números cardinais, ou seja, os números nas formas base deles, né, como 1, 2, 3, e hoje eu vou estar falando dos números ordinais, que são os números que dão ordem, né, que organizam. E se você não assistiu esse vídeo que eu fiz sobre os números cardinais, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. E por que eu insisto tanto que vocês assistam o último vídeo antes de assistir esse aqui? A ordem com que a gente aprende novos conteúdos, ela importa tanto quanto o conteúdo. Se a gente não assistir na ordem certa, né, recebendo um conhecimento e aí desdobrando ele para um outro lugar, a gente acaba perdendo muita coisa nesse aprendizado. Então a ordem cronológica com a qual a gente montou o material aqui da Punkify também foi muito pensada para que vocês não atropelem conhecimentos e possam ir degrau por degrau. Um dos principais pilares do nosso método é a clareza, né, que nada mais é do que a gente ser transparente com vocês e vocês serem transparentes de volta com a gente. Então é muito importante pra gente que vocês saibam não só o que vocês têm de conhecimento, né, saber o que a gente sabe é muito importante, mas que vocês também saibam o porquê de vocês estarem aprendendo certos conteúdos e o porquê da ordem que vocês estão aprendendo, né? Saber por que aquele conteúdo tem que vir na frente daquele outro. Por mais que clareza possa parecer um pilar meio óbvio dentro de um método, né? Claro que vocês estão sendo claros comigo, é necessário que vocês sejam, a gente sabe que a maioria das escolas não é. A maioria das escolas simplesmente passa coisas pra gente fazer, não explica muito bem o porquê e não explica muito bem o porquê da gente estar aprendendo aquilo naquele momento também. Então é essencial aqui na Punkify que a gente tenha uma relação muito transparente com vocês e que vocês saibam exatamente o que vocês estão fazendo. Até porque enquanto adultos, né, a gente não aprende como crianças, a gente não simplesmente segue regras. A gente realmente precisa ser convencido de que aquilo que a gente está fazendo tem um motivo e tem um propósito e a gente sempre deixa esses motivos e propósitos muito claros para vocês. Eu sempre tento trazer essas regras que são mais gerais sobre algum assunto que eu estou abordando com vocês, sempre lembrando que existem exceções, mas que quando a gente está no momento de dúvida, de improviso, a gente começa a tentar resgatar o caminho com a menor margem de erro pra gente arriscar naquele momento. Então essas regras que eu trago pra vocês, que eu chamo de regras de ouro, são aquelas regras pra guiar vocês no momento de desespero. Se vocês seguirem elas, vocês têm bem menos chance de errar do que se vocês seguirem uma outra. Mas é claro que sempre existem exceções, então o importante é a gente aprender cada detalhe direitinho. E a regra de ouro dos números ordinais vai ser aí o acréscimo do TH no final do número, né? O famoso que muita gente tem vergonha de fazer, né? Mas é só colocar a língua no meio dos dentes que você vai começar a fazer. E quando você começar a ver como que as palavras ficam bonitinhas quando você faz isso, você vai parar de ter vergonha. Então, assim como eu fiz no último vídeo, eu vou começar do 1, a gente vai avançando aí, aumentando os números e vendo como é que eles ficam. Os números 1, 2 e 3 são aqueles cheios de personalidade, que têm seus próprios nomes, então esses três vocês vão ter que decorar mesmo, tá? Que é o first, second e third, tá? First, second, third. São os três primeiros números. Quando a gente chega no 4, né, que em inglês vai ser o for, e a gente passa para a forma ordinal, né, ou seja, o quarto e não mais o 4, né, a gente está falando aí da forma ordinal dele, ele já começa a aplicar aquela regrinha de ouro que eu passei para vocês de adicionar o TH. Então, em vez de for, a gente vai ter fourth. E depois a gente vai ter aí o fifth, eighth, ninth, 11th, 12th. Uma exceçãozinha muito importante da gente já anotar agora é que tanto o número 5th como o 12th, como eles dois na forma cardinal terminam com VE, ou seja, tem o 12 e tem o 5, a gente não só adiciona o TH no final, a gente também adiciona um F que substitui aí o VE. Então, em vez do 5 ficar 5th, ele vai ficar 5th. E a mesma coisa acontece com 12, em vez dele ficar 12th, ele vai ficar 12th. É uma mudançazinha que acontece para que a pronúncia fique um pouquinho mais fácil. Na forma escrita também tem uma mudançazinha com o ninth, que a gente não coloca o E
né? O nine, na forma cardinal nine, ele é N-I-N-E. Quando a gente passa para a forma ordinal, a gente adiciona o TH, mas a gente tira o E na forma escrita. Na fala não tem muita diferença, mas em vez de ficar ninth com o Ezinho, ele fica assim, fica N-I-N-T-H. Então até agora a gente teve aí o first, second e third, né, que são os três que eu falei para vocês que têm nomes próprios. Depois disso a gente vai se basear muito na forma cardinal deles, né, só adicionando aí o TH, por isso que eu falei para vocês assistirem o vídeo dos números cardinais primeiro, para vocês já se familiarizarem aí com eles. E aí quando a gente sai ali do 19º e chega no 20º, a gente tem uma mudançazinha aí nesse final. Quando a gente tá falando aí de dezenas, né, ou seja, 20, 30, 40, 50, a gente vai trocar esse final e não vai mais adicionar só o TH. A gente vai adicionar o IETH, IETH, que o som fica mais ou menos IETH, IETH. Se antes eu tinha 90, 90, agora eu vou ter 90th, 90th. Tá? Só quando a gente está falando aí realmente das dezenas. Então vamos aumentar um pouquinho esses números. Agora a gente vai falar não só mais das casas das dezenas, né, como também das unidades, ou seja, 25, 34, 46. Então como é que a gente vai formar esses números na forma ordinal? É bem mais simples do que vocês estão pensando e o único número que vocês vão precisar se preocupar de colocar na forma ordinal vai ser o número das unidades. Então se, por exemplo, eu tenho o número 32, na forma cardinal ele ficaria 32, 32. Na forma ordinal, a única coisa que eu vou ter que mudar vai ser o to, que vai ficar second, porque eu vou ter que passar ele para a forma ordinal. Então, em vez de falar tudo na forma ordinal, eu só vou mudar o número das unidades. Então, vai ficar 30 seconds, 30 seconds. Se eu pego, por exemplo, o número 44 na forma cardinal, ele fica 44, 44. Na forma ordinal, ele vai ficar 44th, 44th. Mais um exemplo, o número 97. A gente na forma cardinal tinha 97, 97. Agora na forma ordinal a gente vai ter 97th, 97th. Beleza? E a gente vai usar essa lógica até chegar lá no 99º número. Ou seja, antes aí do centésimo, onde a gente vai entrar na casa das centenas dos números ordinais. Só para a gente reforçar, o 99º seria como 99th, 99th, beleza? Então agora a gente vai chegar aí no 100. Como é que a gente vai falar a casa das centenas, né? Ou seja, 100, 200, 300, 400. A gente viu nos números cardinais que a gente tinha 100, 200, 300, 400. A única coisa que a gente vai fazer nesse momento, como eu falei para vocês, ainda seguindo aí a regrinha de ouro, é adicionar o TH no final. Então, em vez de 100, a gente vai ter 100th. Em vez de ter 200, a gente vai ter 200th. Em vez de ter 500, a gente vai ter 500th. Só vai adicionar o TH no final. Então agora vamos subir mais um degrauzinho e além de falar as centenas, a gente também vai falar a casa das dezenas e das unidades. Então a gente já viu isso lá nos números cardinais que não era muito complicado e aqui nesse caso também não vai ser muito complicado. A gente vai aplicar a mesma lógica que a gente aplicou lá nos números cardinais, a única diferença é que a gente vai colocar o último número que aparecer, ou seja, a casa das unidades, na forma ordinal. Então se por exemplo eu tenho o número 110, que na forma cardinal ficaria 110, eu vou falar 110th, 110th. Se eu antes tinha o número 254, né, que ficaria na forma cardinal 254, eu agora vou ter 254th, 254th. Então eu só vou colocar a casa das unidades na forma ordinal. Eu vou usar essa regra até chegar lá no 999th, 999th, e quando eu chegar lá na casa dos milhares também não vai mudar muita coisa. Se eu tenho 1000, 2000, 3000, eu vou falar na fórmula cardinal 1000, 2000, 3000, e na forma ordinal eu vou falar 1000th, 2000th, 3000th. É muito mas é assim que funciona. E para construir números maiores eu vou usar a mesma lógica que eu usei com 100, deixando o último número, né, ou seja, a casa das unidades, como a única que vai ser colocada realmente na forma ordinal. O resto a gente fala na forma cardinal, como a gente já aprendeu no último vídeo. Então, por exemplo, o número 1002. Na forma ordinal eu vou falar 1002nd,
1002nd. O número, por exemplo, 3040, que na forma cardinal ficaria 3040, vai ficar na forma ordinal 3040th. 3040th. Beleza? E se eu tenho um número mais complexo, né, com casa de milhar, de centena, dezena e unidade, como por exemplo 2154, na forma cardinal ele ficaria 2154. 2154. Na forma ordinal ele vai ficar como 2154th. 2154th. Então sempre colocando aí só a casa das unidades na forma ordinal. E uma dúvida que rola muito quando a gente está aprendendo números ordinais é a forma como eles aparecem escritos, né? Que a gente sempre tem um número e duas letrinhas do lado para indicar que ele está na forma ordinal. E essas letrinhas sempre vão fazer referência à forma escrita, né, desse número. Então quando a gente tem o first, a gente vai ter as últimas duas letrinhas de first, né, que é o ST, então vai ser o 1 com o S e o T. Quando a gente tem second, a gente vai ter o 2, o N e o D, por ser o final da palavra seconds, e quando a gente tem o third, a gente vai ter o 3 com o R e o D. A partir do quarto, né, do fourth, todos eles vão ser apresentados com o TH do lado, né? Então um número e um TH para indicar que ele está na forma ordinal. Inclusive quando a gente vai falando aí do 20th, 40th, né, que são as dezenas, que não terminam só com TH, né? Eles terminam com IETH, mas ainda assim as últimas duas letras são o TH, então eles também aparecem, né, o número com o THzinho do lado para indicar que eles estão na forma ordinal. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de comentar aqui embaixo se vocês ainda tiverem alguma dúvida sobre números ordinais, que a gente vai estar lendo e esclarecendo as dúvidas de vocês. E também comenta aqui embaixo se vocês gostam de vídeos como esse, pra gente poder trazer mais aqui pro canal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.